descobrimento do Brasil, lá em 1500, Pedro Vaz de Caminha, que era o escrivão da caravana do Pedro Álvares Cabral, numa carta ao rei de Portugal, ele disse: aqui nessa terra, em se plantando, tudo dá. E ele estava coberto de razão, porque o Brasil é realmente uma terra abençoada, onde o que se planta frutifica. E a prova disso é que as safras, né, as colheitas de produtos aqui têm batido recordes atrás de recordes. E a gente viu colheitas enormes de frutas, hortigranjeiros e agora também do trigo. Segundo a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, a próxima colheita recorde, a próxima colheita de milho de segunda safra, ela deve ser recorde, deve ser, na verdade, uma colheita histórica, talvez superando 44% da colheita do ano anterior. Mas o que tudo isso pode significar para o Brasil? O que pode significar para o povo brasileiro? É isso que nós vamos saber, conversando hoje com Candice Santos, ela que é superintendente de informações da agropecuária da Conab. Muitíssimo obrigada por estar conosco, Candice. Obrigada a você, obrigada pelo convite, Celeste. Isso aí, né? É um tempo onde os números, né, de colheitas no Brasil realmente são estimulantes e nos trazem assim, uma perspectiva muito boa, não é mesmo? A que se deve esse diferencial de colheitas fartas no Brasil? Vou falar primeiro a respeito da questão que você falou do milho segunda safra, né? Tá bom. Que você deu essa ênfase, né? E você deu essa ênfase em relação de 44% a mais comparado à safra passada, né? É bom lembrar, Celeste, que ano passado nós tivemos, né? Nós vivenciamos, né? Uma seca muito grande, né? Que foi o impacto do fenômeno chamado Laninha, né? E ele teve esse impacto diretamente nas culturas de segunda safra que nós chamamos. Então, quando a gente vê essa comparação, foi também uma grande diferença, porque esse ano nós conseguimos, né, semear no período correto, né, o período recomendado, digamos, no início do ano, para que esse milho, durante o período de seca, não tivesse nenhum tipo de prejuízo nas fases principais, né? Nas fases, digamos assim, nas fases mais sensíveis, que é floração e enchimento de grãos. Então, as principais regiões produtoras esse ano conseguiram semear num período bom e tiveram um bom regime de chuvas também no período necessário. Então, foi uma união de fatores que nos traz essa boa colheita, né? No entanto, isso também, além das condições climáticas, da gente ter semeado, né, dos produtores terem conseguido semear no período ideal, nós temos também todo o manejo, né, todo o investimento do produtor na safra, né? Isso vai desde do uso de sementes, né, como o trato solo, o uso de adubos, fertilizantes. Então, é um conjunto de fatores em que o produtor fez a sua parte muito bem feita e as condições foram favoráveis. Portanto, é uma situação que ela é olhada com todo cuidado, né? O cuidado com a terra, o cuidado com o maquinário, o cuidado com os tempos e movimentos de plantio e colheita, tudo isso, e ainda contando com uma questão de chuvas fartas, que na verdade esse ano foi bem diferente, né? A gente teve mais chuvas, tudo isso contribuiu para que a gente pudesse ter um ano que não necessariamente é atípico, mas com certeza nos traz resultados assim muito interessantes, né? Favoráveis, né? Favoráveis, isso mesmo. Quais são as melhores áreas de cultivo aqui no Brasil, Candice? Na verdade, a gente falar em melhores áreas de cultivo, não sei se seria assim o modo de falar, mas eu acho que a gente pode falar que
as grandes áreas produtoras, né, elas têm sido caracterizadas por serem áreas com aptidão para isso, né? Então, a gente observa, né, a região sul, a região do centro-oeste, né, a região do Mato Piba, ou seja, a região do Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, são áreas em que nós temos acompanhado e observado a evolução, né, da produção nessas áreas. Logicamente, como a gente comentou, milho segunda safra, nós temos a primeira safra mais localizada na região sul, a segunda safra é mais no centro-oeste, isso tudo combinado com as condições climáticas, as culturas elas são adaptadas ao clima, né, naquele período. Perfeito. Como é que se faz a contagem de uma safra? Bom, aí essa pergunta é bem complexa, porque levando em consideração o tamanho, né, do nosso país, que é um país continental, é um país que tem 3 safras, nós temos diferentes culturas. Então, Celeste, digo que é um desafio, pensando que no âmbito da Conab, né, nós monitoramos mensalmente 16 tipos de grãos, além de, a cada 3 meses, cana e café. Então, é complexo na gestão, mas nós temos equipes técnicas muito bem treinadas nas regionais. Quando eu digo regionais, são as nossas superintendências estaduais, né? Então, são equipes que se deslocam a campo todo mês, no caso de grãos, e nós conversamos com os nossos informantes, nossos colaboradores, nossos agentes colaboradores, podemos dizer assim, tá? E nós temos diferentes metodologias. Então, nós unimos as metodologias que são pesquisas subjetivas, que são essas que eu estou lhe falando, existe também equipes que se deslocam a campo para fazer pesquisas objetivas, ou seja, são colheita de dados, tá? Diretamente no campo, nós colhemos e medimos partes de plantas, seja número de grãos, número de espigas, número de plantas, aí a gente tem um número objetivo. Nós usamos também, Celeste, a ajuda da geotecnologia, do sensoramento remoto, da imagem de satélites, né? Nós conseguimos acompanhar via remoto o desenvolvimento, o vigor daquelas lavouras no país. Então, não é só um método, né? São várias ferramentas que, no conjunto final, os analistas conseguem chegar a um número final. Mas nós contamos com todas essas ferramentas, aliado ao trabalho das nossas regionais, né? São nossos braços nos estados. No Conversa Pública de hoje, nós estamos conversando com Candice Santos, ela que é superintendente de informação da agropecuária da Conab, que é a empresa de abastecimento, né? A Companhia Nacional de Abastecimento aqui no nosso país. E a gente está conversando porque o Brasil está com uma perspectiva muito boa sobre a safra de grãos. E é importante que a gente entenda como é o impacto dessa colheita para o nosso país e para o nosso povo. Candice, antes da gente entrar no mérito dessa questão do reflexo, né, dessa farta colheita, dessa boa colheita, eu queria entender com você como é que a Conab trabalha com os pequenos produtores e com a agricultura familiar. A Conab, ela tem programas sociais. A gente pode dar destaque para a Milho Venda Balcão, que é um programa executado pela Conab no sentido de dar maior acesso àqueles pequenos produtores, né, os pequenos criadores. Então, colaborar com o milho, né, o acesso ao milho, à ração daqueles pequenos criadores. Também temos a questão do programa Alimenta Brasil, né, que é um programa de acesso, de aquisição dos alimentos produzidos pela agricultura familiar.
Então, é um programa executado pela Conab também e que atende, né, a agricultura familiar, os pequenos produtores. Aquilo que é produzido aqui no Brasil, o melhor do que é produzido vai para o exterior, é objeto de exportação. E, na verdade, o que fica aqui não é o melhor produto. Isso é um fato ou é um mito? Eu acho que é um mito, Celeste. Na verdade, o país exporta o que realmente excede, né? Nós ficamos com a produção e é exportado o que é o nosso, o que podemos dizer o que sobra, né? Seria assim o que já supriu as necessidades nacionais, elas são contratadas de forma internacional e viram produtos de exportação. Qual é o caminho que esses produtos percorrem desde do ponto de produção até chegarem à mesa do brasileiro? Quando você diz os produtos da agricultura familiar ou os de exportação? Os produtos gerais, o produto do nosso mercado interno. Nosso mercado, né? Vamos pensar... A agricultura familiar, o caminho da agricultura familiar é diferente das grandes empresas? Não, era só para a gente poder pensar em algum exemplo, né? Pensar que existe diversos canais de escoamento dessa produção, né? O escoamento ele vai desde o grão in natura até aquele alimento já processado que a gente recebe em casa, como uma farinha, né? Ou até a própria carne, né? A própria carne que a gente come, o nosso frango, o nosso suíno. Ali tem o nosso milho, né? A produção do nosso milho. Então, vamos dar exemplo, né? O nosso milho ele pode ser comprado in natura, como ele pode ir direto para uma indústria, né? Ser processado, pode virar etanol também, pode virar combustível, pode virar óleo, pode virar o suíno, né? Aquele frango. Então, são N maneiras, né, de serem consumidos. Quando a gente fala já da agricultura familiar ou do pequeno produtor, é muito comum a gente ver os produtos hortigranjeiros serem comercializados diretamente com o próprio produtor, diretamente numa feira, numa ceasa, né, num atacado, num supermercado, né? Então, geralmente são esses os canais mais comuns, né? Perfeito, perfeito. A gente tem ouvido de várias autoridades aqui no Brasil e também de outros países de que o Brasil ele tem um papel importantíssimo e diferenciado na produção de alimentos para o mundo como um todo. Isso é uma realidade ou ainda estamos trabalhando nesse processo? Celeste, eu acho que o Brasil ele é um produtor muito importante, né? É um grande exportador de alimentos também, é um grande produtor, porque você observa o tamanho do nosso território, né? Nós produzimos, digamos assim, do Oiapoque ao Chuí, né? De norte a sul. O país tem 3 safras. Eu não sei se você sabe, Celeste, nós podemos dizer que nós temos a 3ª safra de milho na região do Cealba. Nós chamamos a região do Cealba, que seria Sergipe, Alagoas, Bahia, né? Cealba. Então, ali nós temos uma outra produção de milho também mais regional, que abastece aquela região. Nós temos feijão, 3ª safra. Nós temos feijão preto, feijão cores, feijão calpi. Inclusive, o feijão calpi é um produto muito, como eu posso dizer, apreciado, né, na Ásia. Então, assim, eu acho que nós somos um grande produtor e nós temos capacidade de aumentar essa produção. Nós temos grandes instituições de pesquisa no país em que a gente está cada vez mais aprimorando para aumentar essa produtividade, entendeu? E uma produção também sustentável, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente sempre frisar essa questão, a questão da pesquisa, a questão de ser um país grande produtor e de forma sustentável.
Nós temos técnicas de manejo de solo, de conservação de solo, né? A questão dos bioinsumos, sementes melhoradas para melhorar a produtividade, a melhor adaptação daquelas cultivares. Nós temos cultivares de trigo, que é o grande produtor nacional, o trigo no Rio Grande do Sul, na verdade, na região sul do país, né? Nós temos trigo, variedade de trigo sendo produzida aqui na região do Cerrado, com alta produtividade, experimentos já no Nordeste. Então, nós somos e estamos sempre melhorando. Então, sou muito otimista e realista. Conversa pública de hoje, falando sobre as produções recorde que têm acontecido em nosso país e que realmente fazem diferença no nosso consumo interno, né? Nós temos condições de alimentar a nossa população e também a população do mundo. Hoje nós estamos conversando com a Candice Santos, ela que é superintendente de informações da agropecuária, da área de agropecuária, da Conab, que é a nossa Companhia Nacional de Abastecimento. Muito bom poder conversar com você, Candice. E você já falou alguns itens aí, mas eu queria te perguntar também quais são as culturas de grãos que mais se destacam na produção brasileira? Tá. Nós temos praticamente 90% da nossa produção, ela se concentra na soja, depois o milho, pensando no milho nas 3 safras, tá, Celeste? Primeira safra, segunda safra e terceira safra, como eu te falei. Logo vem a questão do trigo, o trigo, né? Nós estamos aguardando aí um novo recorde de produção. Destacamos também o arroz, né? Destacamos também o feijão nos seus 3, né? Nas suas três safras, né? Durante o ano todo, nós temos o abastecimento de feijão. Então, nós podemos dar destaque para esses principais produtos, para esses principais grãos, né? Perfeito. As diferentes safras, elas acontecem em função da diversidade do clima brasileiro, das épocas de clima nas diferentes regiões? Isso. É isso que determina? Isso, exatamente. A gente pode considerar que a primeira safra, Celeste, ela se concentra principalmente na região sul, tá? Porque é um período em que o inverno já passou. Então, nós já temos novas condições, né, apropriadas, fotoperíodo, temperatura, regimento de chuvas, para o adequado crescimento da soja e do milho na região sul, mas também temos a região do centro-oeste, tá? Mas a região sul, ela se destaca principalmente para a primeira safra e a questão dos cultivos de inverno, né? Onde se concentra mais o trigo, a aveia, o centeio, enquanto a segunda safra ela já começa já no início do ano, mais na região do centro-oeste e do nordeste, tá? Então, assim, considerando o tamanho, a dimensão do nosso país, né? Com uma agricultura tropical, nós podemos produzir o ano todo. E lembrando que nós produzimos, a gente aproveita a mesma área, tá? Quando a gente fala primeira e segunda safras, é importante lembrar que a gente produz em cima da mesma área. Acabou uma cultura, nós já entramos com a outra. Então, isso é extraordinário. É um aproveitamento com sustentabilidade, como você falou anteriormente, né? A Conab está aí sinalizando para uma safra recorde de milho, uma safra histórica, né? Uma colheita histórica da safra de milho. O que será feito com esse milho, com essa safra recorde? Com certeza, esse milho ele será utilizado para o abastecimento interno também, considerando que a gente teve, Celeste, nesse primeiro final de ano, nós tivemos um problema na região sul, acho que todos viram, né, uma grande seca na região sul, onde nós tivemos uma quebra de produção do milho primeira safra. Então, esse milho segunda safra, ele vai repor um pouco dos estoques que ficamos em débito devido à seca,
e também cumprir os contratos que a gente tem em relação à exportação desse milho. Né? Grande parte fica aqui para alimentação animal, produção de raiz, questão de combustíveis, mas também tem parte que é para cumprir os seus contratos. Como é que o milho participa dessa questão de combustíveis? Etanol de milho, nosso conhecido etanol que vem, né, muito da nossa produção de cana. Então, agora estamos iniciando o desenvolvimento de etanol via milho. Que bacana. Então é o Brasil. Carros movidos a milho, é muito interessante. Isso é extraordinário, né? A gente vê que a tecnologia nos leva a novas descobertas, a não ficar parados em áreas de conhecimento, né? E isso é o que realmente impulsiona todo o nosso país. Candice, a gente já caminha aqui para o final do nosso programa. E que tipo de mensagem você gostaria de deixar para o nosso telespectador em relação a essa questão da nossa terra produtiva, da quantidade da produção brasileira? Que atenção, que mensagem isso pode ficar para o nosso povo? A gente fala tanto em fome aqui no Brasil, no entanto, a gente fala também em recordes de safras de alimentos. Como balancear essas questões? Eu acho que o Brasil é um grande produtor mundial, né? Tem a sua importância, né, na produção nacional e mundial. Ele vai continuar. Nós temos produtores conscientes em que conservam, né, as suas áreas de reserva, que têm se dedicado à produção sustentável. Vamos pensar em distribuição, né? Eu acho que os alimentos estão aí, existe essa produção, talvez tenhamos que pensar na questão de distribuição. Perfeito, perfeito. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação conosco, por nos ajudar a entender melhor os impactos, né, dessa produção da agropecuária aqui, do agronegócio aqui no nosso país. Muitíssimo obrigada pela sua presença, tá bom? Obrigada pela oportunidade. Isso aí. Obrigada a você também que participou conosco no programa de hoje. Até a próxima.